Vamos falar do vírus Nipah, um assunto que está muito em voga, principalmente pelos noticiários que andaram noticiando algumas infecções por esse vírus, principalmente na região da Índia, como vem reportando os jornais. Mas será que é igual à pandemia que nós vivemos, como muitas pessoas têm relatado e têm tido esse medo? Bom, pessoal, é isso que a gente vai discutir. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina. Pessoal, o temor muito grande é que nós possamos voltar a viver aquela situação que não foi nem um pouco agradável para nenhum dos dois, que foi a época da pandemia. Só que quando a gente está falando desse vírus Nipah, que já é conhecido há mais ou menos uns 30 anos, o que preocupa muito e o que eu tenho visto nos jornais é o fato dele ter uma letalidade muito alta, ou seja, a capacidade de matar aquelas pessoas que ele infectam varia de 40% a 75%, isso realmente assusta. E o medo que as pessoas têm de isso se tornar uma nova pandemia, justamente pela capacidade da letalidade desse vírus. Mas o que vocês têm que entender, pessoal, é que a letalidade dele é alta sim, mas a capacidade de transmissão de uma pessoa para outra é muito mais difícil do que quando a gente falava da pandemia de 2020. Completamente diferente. É muito mais difícil uma transmissão de uma pessoa para outra do que a transmissão que a gente vivia na época da pandemia. Então, como qualquer vírus, como qualquer foco de transmissão, o risco ele sempre existe, até porque a gente vive numa situação global, onde qualquer pessoa pode ir a qualquer canto em curto período de tempo. Mas saibam que não é tão fácil como ocorreu antigamente. Vamos discutir sobre isso. E já aproveita para se inscrever no canal se esse conteúdo estiver sendo útil e, claro, se você estiver gostando. Será um prazer para mim ter você aqui comigo. Esse vírus Nipah, pessoal, ele foi descoberto em um surto que ocorreu de 1998 a 1999. E ele recebeu esse nome justamente porque esse surto ocorreu na cidade chamada Nipah, Sungai Nipah. E por isso recebeu esse nome. E essa cidade ela está na Malásia. O surto inicialmente ele foi confundido com uma encefalite japonesa. E o que é a encefalite? Pessoal, literalmente é uma inflamação do cérebro. E se descobriu posteriormente que esse vírus ele tem essa capacidade de causar um processo de lesão cerebral, justamente porque ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que é tipo uma barreira de proteção que nós temos entre nossos vasos sanguíneos e o cérebro. E aí ele causava esse tipo de processo inflamatório e era confundido com esse tipo de problema, que na realidade não deixava de ser. Desde então, os principais surtos que ocorreram foram em Bangladesh e na Índia. Quando a gente fala de formas de transmissão e até mesmo reservatório natural, o principal reservatório primário é o morcego, conhecidos como morcegos da fruta. E esses morcegos, eles não desenvolvem a doença, para você imaginar que é como outra doença que se mostra no animal. Não, ele não desenvolve a doença, mas ele é capaz de gerar essa doença, de transmitir essa doença através da sua saliva, das fezes, urina. Ou seja, como ele é um animal que ele tem como base alimentar frutas, a saliva e aquela fruta que ele entrou em contato, se o ser humano vir a ingerir, ele pode ser contaminado por esse vírus. E aquela questão, mas a mortalidade é alta? É alta, mas a forma de transmissão é muito menos intensa do que o que a gente viu previamente. E também tem hospedeiros intermediários, como é o caso dos suínos, os porquinhos, que no caso do surto da Malásia, serviu como amplificador do surto viral. Em Bangladesh, esse surto ocorreu principalmente pelo consumo da seiva de tamareira, que é muito comum em Bangladesh, que era contaminada por morcegos. Ou seja, aquela contaminação que o morcego foi lá, teve contato com aquela seiva, os moradores da área, pelo costume de consumir essa seiva, entraram em contato com aquela saliva do morcego, com a urina ou coisa qualquer, e desenvolveram aquela infecção viral. Então, quando a gente fala de modo de transmissão, o primeiro é o contato direto com os animais, esses animais que a gente acabou de falar. Ou seja, você ser picado, você entrar em contato com os animais infectados, consumir alimentos contaminados pelos mesmos animais, contato com secreções respiratórias e até mesmo infecção de pessoa para pessoa. Só que quando a gente fala de infecção de pessoa para pessoa, pessoal, ela não é tão fácil como a gente imagina.
Por quê? Porque não é uma transmissão respiratória. Então pode até ter casos de transmissões interpessoais, mas são pessoas que realmente têm contato muito íntimo com aquelas pessoas que estão infectadas, como é o caso de pessoas que trabalham na área da saúde, que têm um contato direto e íntimo com aquele paciente que está com aquela infecção. Então não é para você imaginar que chegou perto vai ter o vírus. Não, você tem que ter os cuidados naturais para evitar essa questão e a dissipação de uma infecção viral? Sim, mas não é motivo de grande alarde. Cuidado tem que ter, mas a característica de transmissão não é igual. Quando a gente fala de período de incubação, que é o tempo que leva do vírus até a infecção, até ele se mostrar como doença, vai variar de 4 a 14 dias em geral. E já tem casos documentados que esse período de incubação chegou até mesmo a 45 dias. Quando a gente fala do que esse tipo de vírus causa no nosso corpo, o que ele pode causar, pessoal? Ele pode causar lesão cerebral, ou seja, ele pode causar processo inflamatório do cérebro, que é o que nós chamamos de encefalite, que pode ocorrer de forma grave, principalmente por acometer os vasos sanguíneos, a parte mais interna do vaso sanguíneo, gerar um processo inflamatório desses vasos que nós chamamos de vasculite e gerar pequenos infartos cerebrais, pequenas lesões de infartos cerebrais. Pode gerar pneumonia e até mesmo os sintomas dos vírus iniciais podem ser confundidos como uma gripe, como estado viral inicial. E pela própria característica que o vírus ataca os seus receptores, os receptores celulares que esse tipo de vírus ataca são amplamente expressos e encontrados em região como o sistema nervoso central, nosso cérebro, pulmões, vasos sanguíneos. E isso explica tanto os sintomas neurológicos quanto os sintomas respiratórios que esse vírus causa. E essa doença ela pode variar desde a sintomática, ou seja, aquele paciente que não sente absolutamente nada, quadros mais leves, até um desfecho fatal, ou seja, a morte, que é o que a gente fala da letalidade, ou seja, a capacidade que aquele vírus tem de matar a pessoa que está infectada com ele. E numa fase inicial, o paciente pode ter dor de cabeça, pode ter febre, pode ter aquele mal-estar, aquela dor no corpo, aquela dor muscular, vômitos, mal-estar, o que pode ser confundido com 1 milhão de doenças que culminam com esse tipo de sintoma. Porém, com o agravamento do caso e com a evolução da infecção, esse paciente já pode se tornar mais sonolento, mais confuso, já iniciando aquele processo de acometimento cerebral, pode ter desorientação e até mesmo quadro de convulsão. E em casos mais graves, pessoal, 24 a 48 horas até entrar em coma.